Olá, meus amados e amadas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar um pouquinho hoje sobre sã doutrina. Estamos sendo assediados, né? Palavra meio dura, mas é isso que está acontecendo, por diversos pastores, né? Não quero aqui citar nomes, mas a internet está povoada deles, que estão buscando, na verdade, apresentar um evangelho mamão com açúcar, né? Hereges modernos e uma volta à teologia que agrada os ouvidos, não a teologia verdadeira da palavra de Deus. Então isso é claro, está previsto que isso aconteceria na Bíblia? Claro que está, mas eu lembro muito bem da chegada de João. Ele disse assim, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Então eu vou ser a voz que clama no deserto moderno, né? Aproveitando as próprias redes sociais onde eles estão, disseminando uma série de palavras, doutrinas heréticas, né, que não tem nada a ver com a sã doutrina. Eu me lembro muito bem de Paulo, o apóstolo Paulo, que era um homem letrado, absolutamente conhecedor da palavra de Deus, que foi treinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da Torá da época. E ele, após passar por aquela experiência com Jesus, onde ele ficou cego, precisou de ir até Ananias, num lugar muito pobre, paupérrimo, para dizer a verdade, e receber de novo a visão, né, retornar à vista. Quando ele estava orientando Tito, né, um futuro pastor, uma pessoa que ele estava treinando, exercendo sobre ele a paternidade espiritual, o ofício dele de mestre, ele disse o seguinte. Eu anotei na minha Bíblia aqui, está escrito assim, Tito 2:1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, Paulo estava dando uma ordem, uma orientação, estava ensinando o seu pupilo, né, o seu aluno, de que a igreja deve falar a sã doutrina. Os pastores devem pregar a sã doutrina. Isso é uma responsabilidade dos pregadores, que são filhos de Deus, que são chamados e vocacionados para pregarem ou ensinarem a palavra de Deus. É isso que Paulo está ensinando a Tito, né? A sã doutrina precisa ser a voz do pregador, né? A voz do pregador precisa refletir a palavra de Deus, a Bíblia, como ela é. A Bíblia não é um mar de rosas, ela tem bênçãos, mas também ela fala das maldições, ela tem uma palavra dura. As pessoas acham que a Bíblia é mamão com açúcar. Não é, você está enganado, né? Jesus também não é mamão com açúcar. Jesus sempre falou de forma dura, né? Ele ensina de forma mansa, humilde, mas ele ensina verdades absolutas da palavra. Então, Jesus, através do apóstolo Pedro, que andou com ele ali, né, o tempo todo andando com ele, ele diz de que o papel da pregação é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, eu não tenho como retornar para as trevas. Se eu estiver retornando para as trevas, eu não tenho a autenticidade da luz em mim. É simples assim. Então, a ênfase de Pedro, né, é que nós precisamos proclamar o evangelho, é preciso proclamar as virtudes da palavra de Deus, né, de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra. Não inventar moda, nem querer atualizar a Bíblia, como estão dizendo alguns aí, ou até como, né, alguns aí líderes mundiais de igrejas estão começando a arrefecer e a achar que tem que agradar as massas, né? Jesus nunca agradou as massas. João, o apóstolo que eu citei lá atrás, no início da nosso áudio, ele também nunca agradou as massas, né? Então as doutrinas são aquelas verdades absolutas, né? Os pilares do pensamento cristão, os pilares da Bíblia Sagrada. Isso a gente não pode mudar nada. A Bíblia é imutável, a palavra de Deus é imutável, Deus é imutável. Isso é uma característica que só Deus tem, né? A imutabilidade. Então, eu preciso estar ligado a essa sã doutrina. Por isso que Paulo está explicando isso para Tito, né? Primeiro, a sã doutrina, ela nos afasta do falso ensino.
desse ensino que está aí nas internet, desses campeões de audiência da internet, alguns pastores, outros, né, que se dizem pastores, né, alguns são até pastores coaching, outros pastores de PNL, vai por aí afora, né? Paulo escreveu o seguinte, ó, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Tito 1, 10 e 11. Então Paulo afirma que o ensino destes homens para nada é proveitoso, né? Suas palavras eram vazias e não acrescentavam nada a quem estava ouvindo, né? Ao contrário, tais palavras eram prejudiciais, estavam destruindo as famílias. É isso que está claro nesse texto aqui. A má doutrina, a grande questão é que ela sorrateiramente ataca a família e perverte os valores cristãos. Nós estamos vendo isso acontecer aí muito claramente nos dias atuais, até surpreendendo pastores, né? Falando sorrateiramente, né? Líderes de outras igrejas falando sorrateiramente, introduzindo erva daninha no meio da sã doutrina. Então você precisa ficar atento. Então, queridos e queridas, Paulo aqui já é mais duro. Muita gente fica reclamando na internet, porque você está atacando A ou B. Não, Paulo diz aqui, ó, de maneira clara, muito clara, é preciso calar essas vozes destruidoras. Então, veja bem, isso está na Bíblia. Sabe qual o problema? É que as pessoas querem que a Bíblia atenda aos interesses particulares deles. Muitas vezes a Bíblia, quando ela parte para ensinar determinadas questões e tem que haver voz que clama no deserto, as pessoas não querem. E acham que nós, pastores, que defendemos a palavra de Deus, a gente está atacando outro pastor, está atacando outra igreja, a gente está deixando de amar o próximo. Meu querido, disciplina também está na Bíblia. A repreensão também está na Bíblia. As pessoas esquecem desse detalhe. E acham que o fato da gente defender Jesus, defender a doutrina, que a gente está atacando outros pastores. Porque não. Está aqui, ó. Paulo é duro. Olha o que ele fala. É preciso fazê-los calar. O negócio é muito sério, né? É porque as pessoas querem, muitas vezes eu estou repetindo, só a parte boa da Bíblia. Mas a parte que é dura as pessoas não querem. Então, queridos, né? Aqui, Paulo é muito incisivo, né? Ele quer que a gente seja corajoso e abertamente a gente fale da sã doutrina, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, quando falamos da sã doutrina, claro que vamos expor o que é falso, né? Não podemos nos envergonhar do evangelho que pregamos, isso também está na Bíblia, né? Devemos falar continuamente a sã doutrina, como Paulo ensina aqui. Então, você está com medo de impopularidade, meu querido? Mas Jesus era impopular. Você está com medo de impopularidade? João era impopular, eles até degolaram a cabeça dele. Os discípulos todos foram mortos de maneira muito violenta. Então, você está com vergonha? Você está com vergonha? Você está com medo de expor a Bíblia como ela é? Então, assim, tem que rever os seus conceitos cristãos, né? Então, queridos, não tenha medo de ser impopular, porque para ser popular na internet e encher, né, o seu perfil de seguidores que querem só mamão com açúcar, isso não é difícil, é só você fazer as técnicas de inbound marketing, né? Aí fica fácil, só quero ver você encher o seu perfil falando a verdade da palavra de Deus, aí é muito mais difícil, né? Então, assim, nós precisamos separar o falso, né, para que ele não venha a degradar a nossa fé e a família cristã. Nós precisamos ter a coragem de atacar o falso ensino, não atacando a pessoa, não é esse o objetivo, mas atacar o falso ensino, sim, isso precisamos atacar, né? Então, é consequência, é difícil? Sim, é difícil, tem que ter coragem para fazer. Então, por que Paulo vai falar tanto da sã doutrina, né? Porque a sã doutrina ataca a profissão de fé, a fé verdadeira. Paulo escreve que aqueles homens, aí repetindo aquele texto dele, eu anotei aqui, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ó, quantos pastores estão nessa condição aqui hoje? Quantos líderes
cristãos que se dizem cristãos estão exatamente aqui nesse texto. Eles estão reprovados, são abomináveis, são desobedientes e estão reprovados para a boa obra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou então você tem que apagar esse texto da tua Bíblia. Vai lá e rasga essa parte da Bíblia, porque isso está escrito na Bíblia. A Bíblia, a minha Bíblia, é igual a desses pastores e a desses líderes cristãos que eu estou me referindo. Não é diferente. A Bíblia é a mesma, tá? Então, queridos, Paulo está se referindo que lá em Creta, na época, havia pessoas que professavam crer em Deus, no entanto, suas atitudes, né, o seu comportamento, sua falácia, o seu dia a dia, demonstrava exatamente o contrário. Elas não eram de fato convertidas ao Senhor, ainda que dissessem que eram. Então ele está dizendo aqui que existe gente que diz que é de Deus, mas não é de Deus. Por isso que Jesus vai dizer assim, sai de perto de mim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, pertence a mim. E a Paulo está confirmando isso aqui. Então, queridos, esse falso ensino, né? Essas armadilhas teológicas que estão criando por aí, você precisa ter cuidado. Elas dizem, né, essas pessoas, esses pastores, eu estou me referindo aqui principalmente a pastores e líderes cristãos, dizem que conhecem a Deus, falam coisas a respeito de Deus, até cantam e adoram a Deus, mas de fato não o conhecem, porque deixam ervas daninhas, né, entrarem na vinha, deixam falsas doutrinas mascaradas de boa doutrina permear suas falas, e tá cheio disso aí na internet. Tá cheio, tá? Você tem que ter muito cuidado. Então, pessoas estão sendo enganadas, estão crendo que são salvas, professando até conhecer a Deus, sem de fato nunca o terem conhecido, nunca terem experimentado uma conversão genuína. Jesus disse que elas o chamam de Senhor, mas ele lá no final do tempo vai dizer assim, eu nunca as conheci. Você quer ver isso na Bíblia? Mateus 7, 21 e 22. Tá lá, tá escrito, tá escancarado lá na palavra. Somente a sã doutrina pode desfazer o engano e ajudar as pessoas a entender e a conhecer Deus. A igreja, os pastores, os pregadores precisam falar da sã doutrina, porque assim os salvos serão confirmados. Os enganados, né, não poderão ser transformados se não receberem essa doutrina. A transformação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não é ouvir essas peripécias que eles fazem aí na internet, esse monte de luz, fumaça, luz para lá, luz para cá, muita técnica de PNL. Não, isso aí não está na Bíblia não, queridão, e nem você, queridona. Então, cuidado, você tem que buscar a sã doutrina. Alguém diz que o evangelho ruim é pior do que o evangelho nenhum, e é verdade. Né? É muito difícil, por exemplo, quando você pega uma pessoa que está mal, né, doutrinada, com uma doutrina mentirosa, você trazer ela para o reino de novo. É muito mais difícil que você pegar uma pessoa que nunca ouviu de Deus e ensinar a verdade para ele. Tá cheio de gente desviada da igreja aí, mas não é um nem dois, não. Tem os chamados desigrejados, porque receberam doutrina falsa na maioria dos casos. Então, queridos, por que nós precisamos falar da sã doutrina, a doutrina sadia? Porque você está lidando com o comportamento das pessoas, né? A sã doutrina é algo prático. Olha, veja bem, lá em Tito 2,2, estou pegando o texto de Tito, ele diz assim, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Olha o detalhe, sadios na fé, no amor e na constância. Então, os mais experimentados precisam ter uma fé sadia, né? A sã doutrina tem que estar verdadeiramente impetrada dentro do coração deles, né? Tem que estar cheio. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que está cheio. Então, precisamos nos encher da sã doutrina. Paulo escreveu assim também aos moços. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os. Hoje é difícil exortar gente nova, né? Eles não gostam da exortação, da disciplina, da repreensão. E ele está dizendo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Olha o detalhe, né? Critério fala de mente sadia, mente cristã, mente cheia da palavra de Deus. Então, para que, Paulo está falando isso, para que jovem não seja corrompido pelos maus conselhos deste mundo, né? Que eles se encham da palavra de Deus. E aí aparecem esses artistas de palco aí na internet que estão vendendo um evangelho fácil, e aí os jovens, por falta de experiência, caem muito fácil nessa conversa. Então tem que ter cuidado, né?
Paulo está ordenando aqui que precisamos ser criteriosos. A sã doutrina é que nos ajuda a ter critérios, tá? Então que Deus nos abençoe nisso aí, que a gente possa, em nome de Jesus, né, entender isso de maneira clara e temos uma responsabilidade muito grande em vender, esse vender aqui entre aspas, né, em pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, aqui ó, esse que está aqui ó, na Bíblia, nem para lá, nem para cá. Por isso que os crentes bereanos são citados na Bíblia, porque tudo que alguém falava, eles iriam lá, aqui porque eu estou com a Bíblia aqui do lado aqui, ó, eles vinham na Bíblia e conferiam se aquilo ali estava correto. Então, hoje nós precisamos fazer isso. Então, não podemos furtar dessa grande responsabilidade. Falar, pregar a sã doutrina e atacar aqueles que estão indo contra a palavra de Deus. Atacar não a pessoa, repito, não, de jeito nenhum. Mas nós temos que atacar a falsa doutrina, os falsos ensinos, os falsos mestres, os enganadores, os pervertedores da sã doutrina. É isso que está na Bíblia e é isso que eu estou fazendo nesse vídeo. Que a sã doutrina de Deus esteja dentro da sua vida para a glória de Jesus. Fique aqui, ó. Palavra de Deus, fique aqui, ó. Não abra mão da Bíblia. A Bíblia é, para mim, única regra de fé e prática, que ela possa ser também na tua vida, para que você seja abençoado e essa palavra, que é o caminho, te leve para o céu, para as benesses da eternidade e não para os malefícios do inferno. Essa que é a grande verdade. Ela é doída? É doída sim, mas é a verdade que está na palavra. Por isso eu quero que a palavra te abençoe, ela fale ao teu coração para a glória de Jesus. Amém.